aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre The War for Scene 01.1 ou A Guerra pela Cena 01.1. Gente, esse é o último vídeo de uma sequência de vídeos que formam uma história compartilhada. Esse vídeo finaliza a história dos níveis 22, 600, 812 e 910. Então, se por acaso você não viu esses vídeos, é a oportunidade perfeita de você ir lá pegar uma pipoca, apagar as luzes e assistir esses vídeos em ordem. O nível 22, 600, 812 e 910. E depois de você ver esse aqui, garanto que vai ser um filme absurdo, de uma das melhores histórias contadas aqui em Backrooms. Sorte sua se você caiu aqui de paraquedas e não viu nenhum desses vídeos e vai poder agora assistir em sequência e aproveitar a experiência da melhor forma possível. Azar de quem teve que esperar de semana em semana para eu ir lançando aos poucos essa história. Enfim, vambora. Fui acordado pelo som repentino de tiros, um som ao qual eu tinha me acostumado, um som que poderia muito bem ser meu despertador. Houve um tempo que eu ficava assustado ao ver aquele bando de bastardos do Amstable abrindo fogo implacavelmente em nossos acampamentos. Mas depois de 7 anos desse ciclo, eu tinha me acostumado. Eu me assusto, pego meu rifle e o capacete ao lado da minha cama e saio correndo da minha barraca. Olho para todos ao meu redor. São todos estranhos que viviam em uma cidade da cena 01.1, diferente da minha. De onde eu vim foi reivindicado pelo Amstable há muito tempo. Agora fomos relegados para as florestas, escondidos sob uma das pontes longas e peculiares. Estou honestamente surpreso que essas pessoas do Amstable tenham demorado tanto para realmente nos encontrar. Eles nos caçavam há anos e parecem ter um fascínio pelo regimento com o qual eu estava vivendo. No entanto, eu me encolho sobre um tronco de árvore caído, cutuco meu rifle e saio para a floresta queimada. Não consegui ver ninguém, apenas as balas das armas. O barulho era intenso, mas controlável. Nunca me vi como um assassino, mas agora não era nada mais do que uma segunda natureza. Tentando procurar as origens do fogo adversário, atiro nas árvores e arbustos, esperando atingir alguém, qualquer um. Não importava quem era a oposição. Eles tinham que ser empurrados para trás e reprimidos. Enquanto eu e inúmeros outros continuamos atirando, gradualmente vemos a quantidade de tiros de retorno diminuindo, ouvindo os últimos gritos e palavras dos inimigos escondidos na floresta. Assim que tive certeza que todos do outro lado tinham sido derrotados, levantei-me cautelosamente, segurando meu capacete, enquanto minha cabeça se erguia acima do tronco em que eu estava atrás. Olhando para todos os outros, todos pareciam felizes, parabenizando uns aos outros pela grande vitória que acabaram de obter. Eles são todos estúpidos por pensar que é isso. Estamos fazendo esse mesmo ciclo há anos. Isso não parece diferente da semana passada, ou do que aconteceu há 2 semanas atrás, ou até mesmo há um mês. Admito, houve menos baixas, embora isso não faça isso diferente. Após despertar, todos vão para a tenda principal para pegar sua ração de comida para o café da manhã. Eu entro na fila, pego a mesma aveia monótona e sento. Olho para os outros ao redor, conversando, socializando, tentando fingir que a situação é menos do que é. Que inferno! Eu nem queria estar aqui em primeiro lugar. Eu queria estar de volta em casa. Não que alguns dos meus velhos amigos se lembrariam de mim. Estou aqui desde 1987 e agora 1999. Todos os meus amigos se esqueceram de mim, tenho certeza. Minha família nunca se importou e eu os conheci a vida toda. Eventualmente o café da manhã acaba enquanto todos simplesmente saem e fazem o que precisam. Não tenho nada pra fazer, sou novo aqui e fui relegado a nada mais do que peso morto. Eu relaxo, olhando pra floresta. Posso ver a estrada que a ponte acima conecta ao longe. Provavelmente houve um tempo em que não seria visível através das árvores e a vegetação espessa. Mas claro, as árvores estão morrendo. Isso realmente faz você pensar em quão bem os soldados eram capazes de se esconder. Posso ver os restos de alguns carros. Embora não fossem exatamente humanos, ou sencientes no mínimo, acho que possuíam algum tipo de autopreservação. Todos eles inexplicavelmente fugiram das cidades, apenas para serem explodidos por Amstable nas estradas. Decido pegar um maço de cigarro, apenas algo para fumar e passar o tempo. Pego um isqueiro, dou algumas pancadas com o polegar e acendo. Uma tragada imediatamente faz eu me sentir um pouco mais calmo. Por mais que esse modo de vida tenha se tornado nada mais do que um ciclo chato, não posso negar que às vezes é demais para mim. Olho para o céu, vendo a ponte e o céu azul acima de mim. Continuo olhando para cima, vendo outra coisa no canto do meu olho. Percebo que é quase imediato. Jatos bombardeiros. Os bastardos conseguiram proteger uma base militar a 5 km há alguns dias atrás. Acho que eles estão finalmente fazendo uso disso. Largo o cigarro, sem perder tempo, para começar a fugir do perigo aéreo. Olho para trás, vendo os outros fazendo o mesmo, enquanto as bombas começam a cair no acampamento. Os gritos dos soldados são rapidamente abafados pelos sons das bombas, fazendo contato com o solo, detonando em grandes infernos alaranjados. Continuo correndo, as explosões seguindo atrás de mim. Continuo correndo e correndo, fugindo o mais rápido que posso, até tropeçar. Sinto meu corpo sendo empurrado para frente e para baixo, batendo com meu joelho em um galho solto e o resto do meu corpo no chão carbonizado.
lado. Sinto uma dor intensa no joelho e o chão quente parece queimar o meu rosto. Tento me levantar, apenas para ser recebido com uma dor pior ainda. As explosões de fogo das quais eu estava fugindo finalmente me alcançam, queimando minhas roupas, carne e em um instante, induzido pela dor, sinto que estou ficando fraco. Enquanto isso, minha visão fica turva e treme. Mal consigo ficar de pé, olhando ao meu redor. Meus olhos dispararam para cima mais uma vez. Pedaços da ponte estavam caindo ao meu redor, embora nenhum tenha me atingido. Continuo olhando para o céu com minhas pernas fracas e bambas, vendo algo novo no céu. Não é um jato, é uma bola? Uma lua? Uma máquina? Ela se aproxima, iluminando-se enquanto se divide ao meio. De repente, um grande feixe de luz azul irrompe de dentro da esfera. Uma luz tão brilhante e vibrante que posso sentir qualquer visão que tinha murchar em um instante, enquanto eu sinto meu corpo queimar e eviscerar. Eu acordo, olhando ao meu redor. O céu está azul, mas um azul diferente do que eu tô acostumado. Tudo dói. Onde eu estou? O que sou eu? Eu sei andar e falar, mas é isso. E aqui finalizamos finalmente a história do nível 600, 812 e 910. Mas calma que ainda tem muito a se analisar. Realmente foi M-Stable, aquele país que foi criado no vídeo do nível 22, que realmente invadiram, destruíram tudo aqui. Mas, mesmo que isso seja o final da história, levanta alguns questionamentos. Em que período de Unstable isso aconteceu? Porque assim, a wiki do nível 22 tem muitas datas, e a wiki do nível 600 da cena 01.1 também tem datas, e essa wiki aqui também tem datas. Então vamos analisar as datas. O narrador desse conto, que acabamos de ler nesse vídeo, ele disse que começou a morar aqui em 1987. 1987, coincidentemente, é a data de descoberta da cena 01.1. Ou seja, esse cara que tá contando essa história começou a morar na cena 01.1 no mesmo período que ela foi descoberta. Talvez ele fosse um dos descobridores da cena 01.1. Ele tava lá desde o começo. E o texto confirma que o final dessa guerra, ela acabou em 1999. Assim como vimos no vídeo do nível 910. Todas as datas estavam travadas em 1999. O que indica que a guerra acabou nesse período. Foi quando o nível foi dividido. A cena 01.1 se tornou o nível 910 e o nível 812. Mas, e as datas que estão mostradas na wiki do nível 22? O nível 22 é dito que foi descoberto em 1925, muito antes da cena 01.1 ser descoberta. A próxima data que aparece na wiki do nível 22 é 1987, onde M-Stable já vivia no nível 22 e nesse ano eles se declararam uma micronação, se tornando independente de outras facções dos Backgrounds. De 1987 até 1990, a maioria das entradas do nível 22 foram fechadas, e é aqui, em 1990, que eles oficialmente se denominam de verdade M-Stable. Antes disso, eles não tinham colocado um nome ainda, eles só tinham se declarado uma micronação sem nome. Ou seja, a cena 01.1 foi descoberta no mesmo ano em que M-Stable começou a se estabelecer no nível 22 e se tornou uma micronação. 3 anos após isso, M-Stable oficialmente se deu esse nome. Ou seja, a cena 01.1 ficou intocada por pelo menos 3 anos, de 1987 até 1990. O pessoal viveu de boa lá nesse período. Agora, outra coisa. O autor desse conto, que lemos nesse vídeo, ao longo do texto, ele diz que esse ciclo de guerra fazem 7 anos. Ou seja, se terminou em 1999, a gente diminui 7 anos disso e chegamos à data em que a guerra começou, que seria 1992. Em 1992 foi quando M-Stable invadiu a cena 01.1, 2 anos após M-Stable dar o seu próprio nome. Ok, as datas estão batendo. Então eu fui checar os criadores dessas wikis, e todas as wikis do nível 22, 600, 910, 802 e a wiki desse conto aqui da Guerra pela Cena 01.1, todos foram feitos pela mesma pessoa. Então faz sentido as datas baterem. Realmente é um cara só que fez tudo. Por mais que algumas wikis tenha dito que o autor eram 2 pessoas compartilhadas. Algumas wikis o autor fez sozinho, outras ele teve a ajuda de outra pessoa. Só que assim, gente, o meu pensamento inicial, e é o que eu acho que a maioria de vocês deve ter pensado também, lembra que o nível 22 entrou em colapso justamente porque M-Stable abusou muito do nível e esse colapso acabou destruindo M-Stable. O mistério que ficou no vídeo do nível 22 é o que aconteceu com M-Stable após isso. Não ficou claro pra gente o que aconteceu após o colapso com as pessoas de M-Stable. Com isso, provavelmente a maioria de vocês pensou a mesma coisa que eu. Eu imaginei que logo após o colapso de M-Stable, eles teriam saído de lá pra buscar um novo lugar pra viver. E foi aí que eles invadiram a cena 01.1. Mas as datas não mostram isso. Sabe por quê? Logo após, no texto da wiki do nível 22, é dito que de 2012 a 2016, M-Stable começou a negociar com o MEG e com o BNTG. 2012 a 2016 são anos muito posteriores a 1999, que foi quando a cena 01.1 colapsou e se tornou os níveis 910 e 812. O que indica que, na verdade,
verdade, M-Stable invadiu a cena 01.1 enquanto eles estavam em crescimento. Não foi quando o nível 22 colapsou. Se eles estavam fazendo negócios com o Meg de 2012 a 2016, então isso implica que o nível ainda existia. No caso, eles ainda viviam lá. E o nível só colapsou depois dessa data. Eu não sei se eu diria que M-Stable invadiu a cena 01.1 durante seu auge. Afinal, não temos como definir quando foi o auge de M-Stable, porque o nível foi descoberto em 1925 e em 1987 eles se declararam uma micronação. Ou seja, dá pra interpretar que M-Stable que descobriu o nível em 1925 e estão lá desde essa época, e aí só em 1987 eles se declararam uma micronação. Ou podemos considerar que o nível 22 foi descoberto em 1925 por qualquer um e M-Stable pode ter ido pra lá só depois disso. Quem sabe eles foram pra lá em 1985 e aí em 1987 eles se declararam uma micronação. A gente não tem como saber se foi M-Stable realmente que descobriu o nível em 1925. Não temos como saber se eles estão lá desde 1925 até 1987, ou se eles chegaram num período entre 1925 e 1987. Com isso, a gente não tem como saber qual seria o auge de M-Stable, porque depende de quando eles chegaram no nível, depende de há quanto tempo eles estão construindo aquele império que eles tinham. Mas enfim, só sabemos que M-Stable atacou a cena 01.1 no meio da sua ascensão. Não atacaram a cena 01.1 no final, na sua queda, depois que precisavam de um lugar novo. O que torna a questão do porquê eles atacaram a cena 01.1 mais misteriosa, porque não parece que estavam buscando um novo lugar. Se eles já estavam estabelecidos no nível 22 há muito tempo e estavam de boa lá. Provavelmente estavam de boa lá. Provavelmente eles não tinham sinais de que o nível 22 ia colapsar ainda. Afinal, estamos falando de 1992, sendo que em 2012 a 2016 eles estavam fazendo negócio com o Meg faz muito tempo. Nessa data, se parem, tinha sinais de que o nível ia colapsar, sabe? Por que eles estavam atacando a cena 01.1 então? Recursos? Não faz sentido. Backrooms tem recursos infinitos. A maioria dos níveis são infinitos e a maioria desses níveis tem recursos, logo os recursos são infinitos. Não existe problema de escassez de recursos nos backrooms. Isso não faz nenhum sentido. A maioria dos níveis são infinitos e a maioria deles as coisas se restocam. Mas o nome da wiki continua o mesmo: Guerra pela cena 01.1. O que indica que mesmo no final das contas, M-Stable realmente estava invadindo pela cena 01.1. Eles queriam o nível. Talvez, mesmo que eles já tivessem estabelecidos no nível 22, eles quisessem um lugar melhor. E a cena 01.1 é um lugar melhor do que o nível 22. Talvez eles não tivessem invadido o nível 11, por exemplo, porque o nível 11 é muito famoso e tem muita gente lá. Talvez eles não tivessem o poder para invadir o nível 11. E por isso foram para outra opção, a cena 01.1, que tem similaridades com o nível 11 e eu diria que é até melhor em alguns aspectos. E também tinha sido recentemente descoberto. Tinha menos gente lá. Então, eles venceram. M-Stable venceu a guerra. Os mortos do nível 910 e 812 são os restantes dos habitantes da cena 01.1. Não está escrito que tem bandidos de M-Stable naquilo, sabe? Não eram membros de M-Stable que estão mortos no nível 910 e 812. São os membros da cena 01.1. E esse texto nessa wiki aqui mostra que eles realmente perderam. E a wiki do nível 22 mostra que M-Stable, após a guerra, continuou no nível 22. Como se nada tivesse acontecido. A guerra acabou em 1999. Em 2016, eles estão fazendo negócios com o Meg normalmente. O que indica que eles queriam mesmo a cena 01.1. Eles queriam tomar ela e viver lá. Mas após a guerra que eles causaram, eles acabaram destruindo tanto a cena 01.1. Eles provavelmente não sabiam o poder que eles tinham pra destruir aquilo, que eles não tinham mais como viver no lugar que eles queriam. Porque ao destruir a cena 01.1, ela se tornou dois níveis perigosos, o nível 910 e 812. E aí, M-Stable não queria mais aquele lugar. Então, eles largaram de mão e se mantiveram no nível 22. E talvez seja por isso que eles morreram no nível 22. Porque eles entenderam que se eles atacarem outro nível pra dominar, eles vão acabar destruindo o nível a um ponto de que não vai valer mais a pena morar naquele nível. Eles provavelmente aprenderam isso com a cena 01.1 e com o que eles conseguiram fazer com ela. Então, por conta disso, provavelmente eles devem ter resolvido ficar no nível 22 pra sempre. E desistiram de tentar arranjar outro lugar. Porque o nível 22 já era deles. Eles já tinham acesso total ao nível, não tinha mais ninguém lá. Pra achar outro lugar, eles teriam que iniciar uma guerra de novo. E a guerra destruiria o lugar. Não valeria a pena. Só seria gasto de recursos pra uma guerra que no final eles não poderiam ficar com o lugar. Outra coisa. Vocês repararam o que é dito no final desse conto? Ele fala que após cair no chão depois das explosões, ele olha pro céu e vê uma bola azul abrindo. Uma luz azul. Ele diz que é um azul diferente do que ele estava acostumado e tudo mais. Isso é bem enigmático. Mas eu acredito que essa luz azul possa ser o Blue Channel. É dito nas duas wikis, do nível 910 e 812, que os níveis são acessíveis pelo Blue Channel e quando você sai deles, você vai pro Blue Channel também. Que as bordas do nível quebram no Blue Channel e tudo mais. Acredito que essa quebra seja por causa da guerra que rolou na cena 01.1 mesmo. Níveis que estão quebrados em geral têm conexão com o Blue Channel, tipo a Decay Zone. Então pode ser que essa luz azul que ele viu foi literalmente o momento em que o nível se dividiu. E a luz diferente que ele não tá acostumado seja a luz do Blue Channel. E a explicação para ele ter acordado depois
mesmo tendo sido carbonizado pelas bombas, é que ele provavelmente agora virou um bandido, em algum dos dois níveis, ou nível 812 ou 910. Ele morreu e virou uma entidade. Bom, pelo menos é isso que eu acho, é isso que eu entendi do final desse texto. Doideira, né? Enfim, que lore grande e que lore boa. Essa história é uma das melhores que eu já li em Backrooms, e acho que é uma das primeiras que conseguimos finalizar, viu? Backrooms tem tanta história, tanto conteúdo. Enfim, o que vocês acharam dessa jornada? Pegaram alguma coisa que eu deixei passar? Digam nos comentários. E comenta aí, FCena01.1, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.